o Oswaldo está recebendo aqui no nosso estúdio um convidado bastante ilustre, que eu vou deixar para ele mesmo apresentar. É contigo, Oswaldo. É verdade, Rafa. Um convidado bastante ilustre. E eu recebo com muita alegria aqui o cônsul do Paraguai em Paranaguá, o senhor Edgar Patinho Guerreiro. Ele que é economista, formado em Assunção, diplomata de carreira, também fez pós-graduação em Washington, nos Estados Unidos, e também em outras universidades daquele país. Seja muito bem-vindo, cônsul. Um prazer, amigo Eustáquio, estar aqui na tarde de hoje em TVCI, de estar falando com você. Eu tenho o gosto de saber que sou mãe, sou uma paraguaia, e que através de você podamos também acercar, e de TVCI fundamentalmente, aquilo que é nosso país. Eu sei sobre sua mãe, a quem envio um saludo também. Enviar um saludo à população de Paranaguá, enviar toda a cidadania que cobre esta importante rede de televisão e dizer que efetivamente temos a satisfação de estar aqui em Paranaguá trabalhando com as autoridades, com o senhor prefeito, o senhor presidente da Câmara, ter também muito boas relações com as autoridades empresariais, tem muito boas relações com a gente da igreja, o senhor Edmar Perón, tem muita satisfação também de poder trabalhar com os jovens de Paranaguá que desejam estudar em universidades de nosso país, e todos aqueles aspectos que fazem a um fortalecimento das relações entre a República de Paraguai, a República Federativa do Brasil, e em particular aqui na cidade de Paranaguá, no estado de Paraná, que para nós é uma satisfação. Muito obrigado. Nós temos estudantes parananguaras que vão ter o privilégio de estudar medicina veterinária, fisioterapia em universidades públicas do Paraguai, graças a um convênio com o consulado. Conta um pouco como é que funciona isso. São 23 estudantes? Efetivamente, Eustáquio, eu tenho a satisfação de poder contar no ano próximo com a presença no nosso país, nas universidades públicas, de jovens de Paranaguá que vão fazer na carreira universitária. Esse é um convênio, é um programa acadêmico que vai permitir a possibilidade de que eles façam estudos universitários em distintas universidades, não, em distintas carreiras em nosso país. Por exemplo, eles vão fazer, como você mencionou, a carreira em medicina na Universidade Nacional de Assunção, também medicina na Universidade Nacional del Este, em Ciudad del Este. Medicina, estão na tela os estudantes, enquanto o senhor está falando, a gente está mostrando, então, medicina em Assunção, em Cidade do Leste e também outras carreiras. Também outras carreiras, eles vão ir a estudar, por exemplo, veterinária, vão estudar engenharia, e são 5 universidades nacionais que brindam a possibilidade. São Universidade Nacional de Assunção, Universidade Nacional del Este, Universidade Nacional de Itapúa, Universidade Nacional de Nhembucú, Universidade Nacional de Canindeyú. Elas brindam 127 carreiras distintas. Mas os jovens de Paranaguá, que foram invitados através de vocês, dos meios de comunicação, eles acudiram no número de 50. 50 jovens fizeram uma postulação que, primeiro, com os requisitos do convênio, porque isto é bilateral, então pedia também o estudo do espanhol, ter certificação de espanhol. O espanhol foi, então eles realizaram um curso aqui na Escola Manuel Viana, também através da prefeitura. Eles estudaram para poder ter certificação do Instituto Cervantes de Curitiba. E fizeram todos aqueles 50 e finalmente ficaram 23 jovens completando todo aquele processo de documentações, não só documentações, de certificação, e também na possibilidade de ter o apoio dos pais, porque vão para estudar, não para trabalhar, para ter visa de estudos. Então eles vão aprender um outro idioma, assim mesmo, espanhol, castelhano, que a gente chama lá, sim, mas é o espanhol, e também vão se tornar médicos veterinários, engenheiros, fisioterapeutas, esses jovens parnanguaras, que é uma alegria para todos nós também. Fico muito feliz com isso, por ter essa ascendência paraguaia e por ter esse carinho por Paranaguá também. Agora eu queria falar um pouco
sobre economia com o senhor. O senhor que é economista. Assim mesmo. E está no Porto de Paranaguá. E, aliás, eu quero falar para você que me assiste agora ao vivo na TVC o seguinte. Olha a importância do consulado do Paraguai, deste consulado aqui em Paranaguá. Paranaguá, o Porto de Paranaguá é o porto que o Paraguai mais utiliza. Existe a ANNP aqui em Paranaguá. Então, olha o tamanho da importância disso. Paranaguá se torna o local de escoamento da produção do Paraguai. Isso tem sido muito interessante nessa parceria, cônsul, porque eu estava pensando, a Guerra do Paraguai, o nosso patrício Francisco Solano Lopes, o principal objetivo dele naquela época era chegar ao mar. E, aliás, se chegássemos ao mar, o Paraguai ia ser a maior potência do mundo hoje. Eu acredito nisso. E 200 anos depois, um pouco mais que isso, hoje, sem precisar de guerra, numa paz, nós temos o Porto de Paranaguá, temos a ANNP. Eu queria que o senhor contasse um pouco como que funciona essa parceria entre Brasil e Paraguai na questão portuária. Com muito gosto, Eustáquio. Se você, como você manifesta, verdade, que a cidadania sabe fundamentalmente do estado de Paraná, aqui no Paranaguá. Nosso país tem, de ano 1956, um acordo muito importante que permite, naquele entonces, os Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai, através dos chancelleres dos países e do jefe de Estado, estabeleceram um convênio que permite a nosso país contar com um Porto Franco aqui em Paranaguá, de 1956. Daquele tempo a esta parte, aí os governos, os países foram evolucionando no intercâmbio, na integração. Tivemos a construção de Itaipu, muito importante, aqui no estado do Paraná, Foz do Iguaçu, Cidade do Este, em Hernandarias. E também com a construção da Ruta 277 para a Avenida das Exportações, que lega hasta aqui, hasta Paranaguá, desde a nossa fronteira. Eles possibilitaram contar com esse porto que temos para a salida da maior produção do mundo, do soja. O Paraguai tem uma maior das produções de soja, nosso continente. E a salida, fundamentalmente, através do porto do Paranaguá. Essa possibilidade, a partir do ano 1900, metade dos anos 80, estableceu a construção aqui de um entreposto. Esse entreposto que permite a salida de nossa produção de soja e de todo aquilo que tenha a ver com grano. Mas tem alguns que outros inconvenientes políticos que surgiram também com algumas autoridades naquele momento, que limitaram a entrada de soja transgênica, pero que hoje está novamente tentando e vendo a possibilidade, e estamos tendo uma evolução muito positiva por a abertura das autoridades. Estamos falando com o senhor diretor-presidente do Porto, o senhor Dividino, que muito gentilmente oferece a possibilidade de encontrar mecanismos para voltar a ter aqui maior salida de soja. E não só isso, sino também encontrar a possibilidade de poder sair nossas exportações da carne vacuna faenada, refrigerada, através de TCP, através de Martini Meat, de empresas que hagan a sair nossa produção de exportação. Então, aqueles factores fazem que para o Paraguai, em termos econômicos, em termos comerciais, em termos de inversão, a tenida aqui em Paranaguá de nossa infraestrutura é muito importante. Isso tem feito também o Paraguai crescer. O PIB do Paraguai cresceu 7,9% no ano passado, muito mais do que o Brasil. O salário mínimo do Paraguai é 2.100.000 guaranis, que dá R$ 1.150, R$ 1.200, maior que o salário mínimo do Brasil. E existem empresas também, cônsul, que estão saindo do Brasil para se instalar no Paraguai. Isso é possível? Como é que funciona e por que isso está acontecendo? Bom, você está muito bem informado, não? Muito obrigado. No nosso país, a partir do ano 2013, o governo do presidente Horácio Cartes, fundamentalmente, estabeleceu condições para ter abertura de mercado, para contar com radicação de inversões, para poder ter condições de poder fazer trabalhos que cheguem com inversionistas dos países estrangeiros. Aí
fundamentalmente, nosso sócio no Mercosul, Brasil, também conta com muitas inversões de empresários brasileiros. Eles utilizam o mecanismo da maquila, que a maquila é uma lei que permite a radicação de inversões para realizar reexportação de produtos que tenham valor agregado. Eles estão em nosso país, por exemplo, indústrias de autopartes, tem também indústrias de brinquedos, tem também indústrias de transformações tecnológicas, tem também empresários brasileiros que agora estão fazendo inversão no âmbito da indústria da construção, e tem uma Câmara de Comércio Paraguaio-Brasileira que tem muitas oportunidades para parcerias entre os paraguaios e brasileiros. Né? Ou seja, sai do Brasil, monta no Paraguai, volta para Paranaguá e é exportado. Assim mesmo. Né? Sensacional. São princípios modernos de comércio internacional, de indústria, que têm validade no âmbito do Mercosul e também no processo de relacionamento bilateral. Vários governadores do Brasil, autoridades do Brasil, foram a Paraguai com um empresário porque encontram possibilidade e interesse. E tem o custo de energia elétrica é menor, o custo da mão de obra é menor, o custo e estabilidade política, econômica, social, tem muita garantia para a inversão. Isso faz que nesse momento tenhamos muitas possibilidades de erradicação de inversões. E também com uma projeção maior nesse sentido. Tá certo. Cônsul, muito obrigado pela entrevista. Como a gente diz no nosso país, de Jara, da Penderova Sáchera. Aí terei lá em Mejaguera pendendie Eustáquio. Lá no Paraguai, Dom Valdez, porque o meu sobrenome lá é Valdez. Muito obrigado. Deixa o seu adeus, o seu tchau aí para a comunidade brasileira e paraguaia. Eu desejo agradecer fundamentalmente a cidadania do Paranaguá de permitir-nos estar aqui. Também agradeço a autoridades da prefeitura, a empresários, agradeço a toda a comunidade também, porque nossa tradição aqui está presente. Há pouquinho temos uma muito boa encontro entre a imagem da Virgem do Rocío e a Virgem de Caacupé, na festividade da Virgem do Rocío, em onde a comunidade paraguaia aqui em Paranaguá, que tem mais de 70 famílias de paraguaios radicados em Paranaguá, e que, através do Centro de Tradição Paraguaia, mantém viva a tradição paraguaia e integrada com o povo do Paranaguá. Isso nós queremos agradecer, em nome do Consulado do Paraguai, em nome do Ministério das Relações Exteriores de nosso país, em nome do Governo da República do Paraguai. Muito obrigado. Tá certo, então a gente agradece a presença do cônsul. Oswaldo, obrigado também pela tua participação.